nome é Paola, sou da turma 104 e vou falar sobre o globo de plasma. Temperaturas. A temperatura do plasma é normalmente medida em kelvins ou eletrovolts. Informalmente uma medida de energia cinética térmica por partícula. Geralmente são necessárias temperaturas muito altas para sustentar a ionização, a qual é uma característica definidora de um plasma. O grau de ionização do plasma é determinado pela temperatura do elétron relativa ao potencial de ionização e com menos intensidade pela densidade, numa relação chamada equação de Sá. Em baixas temperaturas, os íons e elétrons tendem a se recombinar para seu estado ligado a átomos, e o plasma acaba se convertendo em um gás. Na maioria dos casos, os elétrons estão suficientemente próximos do equilíbrio térmico, de modo que sua temperatura é relativamente bem definida, mesmo quando há um desvio significativo de uma função de distribuição da energia maxwelliana, devido, por exemplo, à radiação ultravioleta, a partículas energéticas, ao campo elétrico, fortes por causa da grande diferença da massa. Os elétrons chegam ao equilíbrio termodinâmico entre si muito mais rápido do que os íons ou átomos neutros. Por esta razão, a temperatura de íon pode ser muito diferente, normalmente menor da temperatura do elétron. Isto é, especialmente como em plasma tecnológico, fracamente ionizados, cujos íons estão frequentemente próximo à temperatura ambiente. Em função das temperaturas relativas do elétron, íons e partículas neutras, ou plasmas são classificados como térmicos ou não térmicos. Plasmas térmicos possuem elétrons e partículas pesadas a uma mesma temperatura, isto é, eles estão em um equilíbrio térmico entre si. Plasmas não térmicos, por outro lado, possuem íons e átomos neutros a uma temperatura muito menor, normalmente temperatura ambiente, enquanto os elétrons são muito mais quentes. Um plasma é às vezes chamado de quente, se ele está quase totalmente ionizado, ou frio. Apenas uma pequena fração, por exemplo, 1%, das moléculas do gás estão ionizadas, mas outras definições dos termos plasma quente e plasma frio são comuns. Mesmo em um plasma frio, a temperatura do elétron tipicamente de várias centenas de graus Celsius. Os plasmas utilizados na tecnologia de plasmas tecnológicos são normalmente frios nesse sentido. Para se descrever completamente o estudo de um plasma, seria necessário registrar todas as localizações e velocidades das partículas descrevendo o campo magnético na região do plasma. Entretanto, geralmente não é prático nem necessário rastrear todas as partículas de um plasma. Portanto, os físicos normalmente usam descrições menos detalhadas, quais existem dois tipos principais: modelos e fluido. Modelos de fluido descrevem o plasma em termos de quantidades simplificadas, como densidade e velocidade média em cada posição. Um modelo de fluido simples magnetohidrodinâmica tratado o plasma como um único fluido governado pelo uma combinação das equações de Maxwell e Navier-Stokes. Uma descrição mais geral é a do plasma dos fluidos, em que os íons e elétrons são descritos separadamente. Os modelos de fluidos frequentemente são acurados quando o grau de colisões é suficientemente alto para manter a distribuição da velocidade do plasma próxima à distribuição de Maxwell. Como os modelos
de fluidos geralmente descreve o plasma em termos de um único fluxo, a uma determinada temperatura em cada localização espacial. Eles não pode capturar estruturas espaciais da velocidade como raios de luz, camadas duplas, nem resolver efeitos de partículas em ondas. Modelos cinéticos. Os modelos cinéticos descrevem a função da distribuição da velocidade da partícula em cada ponto do plasma, e, portanto, não precisa assumir uma descrição de Maxwell. Uma descrição cinética é frequentemente necessária para plasmas sem colisões. Existem duas abordagens comuns para a descrição cinética de um plasma. Uma se baseia na representação da função da distribuição simplificada, num gráfico de velocidade e posição. A outra, conhecida como técnica da partícula da célula, incluindo a informação da cinética seguindo a trajetória de um grande número de partículas individuais. Os modelos cinéticos são geralmente mais intensivos em computação do qual os modelos de fluidos. A equação de Blash-Scholes pode ser usada para descrever a dinâmica de um sistema em partículas carregadas interagindo com um campo eletromagnético em plasmas magnetizadas. Uma abordagem girocinética pode reduzir substancialmente o gasto computacional de uma simulação cinética com moléculas e dos átomos do gás, transformando em plasma contendo partículas carregadas de elétrons e íons positivos. A presença de um número não desprezível de portadores de carga torna o plasma eletricamente condutor, de modo que ele responde fortemente a campos eletromagnéticos. O plasma, portanto, possui propriedades bastante diferentes das de sólido, líquido e gases, e é considerado um estado distinto da matéria. Com o gás, o plasma não possui forma ou volume definido, a não ser quando contido em um recipiente, diferente do gás. Porém, sob a influência de um campo magnético, ele pode formar estruturas como filamentos, raios e camadas duplas. Alguns plasmas comuns são as estrelas e placas de neônio. No universo, o plasma é o estado mais comum da matéria comum, a maior parte da qual se encontra o rarefeito plasma intergaláctico em estrelas. Grau de ionização. A ionização é necessária para o plasma existir. O termo densidade do plasma usualmente refere à densidade de elétrons, isto é, o número de elétrons livres por unidade de volume. O grau de ionização de um plasma é, portanto, de átomos que perdem ou ganham elétrons. É controlado principalmente pela temperatura. Um gás parcialmente ionizado, que somente 1% das partículas estejam ionizadas, pode apresentar as características de um plasma, isto é, resposta a campos magnéticos e alta condutividade elétrica. O grau de ionização A é definido como Ni mais Na, em qual Ni é densidade de íons e Na é densidade de átomos neutros. A densidade de elétrons está relacionada a ele pelo estado médico de carga dos íons, sendo que Ne igual a Zni, em que Ne é a densidade de elétrons. As complexas linhas de campos magnéticos autocomprimidas e caminhos de corrente em uma corrente Birkeland alinhada ao campo que pode se desenvolver em um plasma.
Plasmas artificiais. A maioria dos plasmas artificiais é gerada pela aplicação de campos elétricos ou magnéticos. Os plasmas gerados em laboratório e para uso industrial podem geralmente ser categorizados por o tipo de fonte, força usada para gerar o plasma, corrente contida, radiofrequência e microondas. A pressão a que eles operam, pressão de vácuo, pressão moderada, pressão atmosférica. O grau de ionização no interior do plasma, total, parcial ou francamente ionizado. As relações de temperatura no interior do plasma, plasma térmico, plasma não térmico com fio. A configuração do eletrodono usado para gerar o plasma. A magnetização das partículas do interior do plasma, magnetizando tanto íons quanto elétrons, são capturados em órbitas de Larmor pelo campo magnético parcialmente trocando. Parcialmente magnetizados, os elétrons, mas não são íons, são capturados pelo campo magnético. Não magnético, o campo magnético é fraco demais para capturar partículas em órbitas, mas pode gerar forças de Lorentz. Olha isso. Meu nome é Mariane e eu vou falar sobre o corpo humano. O corpo humano é constituído por diversas partes que são interrelacionadas, ou seja, umas dependem das outras. Cada sistema, cada órgão é responsável por uma ou mais atividades. Milhares de reações químicas acontecem a todo instante dentro do nosso corpo, seja para captar energia para a manutenção da vida, movimentar os músculos, recuperar-se de ferimentos e doenças ou se manter na temperatura adequada à vida. Há milhares de anos, o corpo humano vem se transformando e evoluindo para se adaptar ao ambiente e desenvolver o seu ser. Nosso corpo é mistura de elementos químicos feito na medida certa. As partes do corpo humano funcionam de maneira integrada e em harmonia com as outras. É fundamental entendermos o funcionamento do corpo humano a fim de adquirirmos uma mentalidade saudável em relação à nossa vida. Vai!